Seja muito bem-vindo ao podcast Neomove, podcast para você, paciente oncológico que está em tratamento ou já acabou. Eu sou o João, sou treinador oncológico e sou responsável pela parte de exercício físico e recuperação aqui da Neomove. Tudo bom, Isa? Tudo bem. Meu nome é Isabela Pascoal, sou nutricionista oncológica e sou responsável da parte nutricional aqui do Grupo Newmove. Muito bom. Nós estamos aqui em São Paulo para um congresso da LACOG, especificamente de câncer de mama, e esse episódio vai ser sobre o pós-tratamento, porque foi um assunto muito conversado lá durante o Bem congresso de recorrente. como os pacientes conseguem ter uma melhor qualidade de vida após tratamento, porque muitas das vezes também o paciente pensa que acabou o tratamento e ela pode voltar para aquela vida normal, que é um péssimo termo, né? Então a gente vai falar sobre isso, sobre o que mais interessou a gente, sobre esse aspecto do pós-tratamento, o que é recomendado para o paciente oncológico realizar durante esse pós-tratamento. O que foi que mais te interessou durante as palestras lá falando sobre esse pós-tratamento? Muitos profissionais da conferência, eles falaram que às vezes o paciente meio que abandona e acha que terminou, acabou, como o João falou, pode voltar à vida normal. O problema de voltar à vida normal é que os riscos eles ficam mais elevados. Então, o paciente que já teve câncer, já tratou de câncer, a taxa de recidiva ela aumenta. Contextualizando, recidiva é quando esse tumor volta, então precisa de um acompanhamento, precisa de segmento. O paciente que teve câncer uma vez, ele não pode abandonar o tratamento. Ele precisa ter constância. Constância na alimentação, no estilo de vida, no sono, na hidratação, no exercício, no acompanhamento psicológico. Ele precisa ter constância. Então, o período do tratamento tem especificações diferentes, tem suplementação específica durante esse momento que ele precisa fazer, mas a qualidade ela precisa permanecer durante e após também. E muitas das vezes os pacientes abandonam e essa qualidade de vida ela cai absurdamente. E aquele dado também que acho que é 22% dos pacientes que fazem uso de bloqueador hormonal, elas param de utilizar No primeiro ano. no primeiro ano porque elas sentem muitos efeitos colaterais e acaba que esse paciente ele deixa de deixa de ter esses benefícios do bloqueador hormonal no pós-tratamento para evitar o risco de recidiva, mas ela para porque sente muito cansaço, sente fogachos, sente vários efeitos colaterais que podem ser controlados com esses outros profissionais, né? Sim. É muito difícil falar quais são os mais importantes, porque todo mundo, durante esse acompanhamento, é importante. É importante ter um psicólogo, um nutricionista, um educador físico, ter também uma Às vezes um enfermeira, fisioterapeuta. fisioterapeuta, se necessário. Ontem a gente falou muito de câncer de mama, então se essa mulher fez uma mastectomia, ela ficou com algum tipo de limitação motora, Sim. então é importante a gente melhorar essa amplitude de movimento, a força muscular. Eu não vou conseguir falar que todos os profissionais que devem te acompanhar durante esse pós-cirurgia, mas é fundamental que você tenha uma equipe de cuidado. Eles falam muito sobre isso, do paciente não ter só o médico como um profissional capacitado para acolher ele durante esse processo. E ele não vai conseguir abranger tudo isso, ele não tem conhecimento E nem de tempo. todas essas áreas, não tem como. Então é importante ter esse acompanhamento. Se você está com uma deficiência nutricional, precisa de um nutricionista. Se você acha que a parte psicológica teve uma decadência, você precisa de um acompanhamento psicológico, o exercício é fundamental em todas as partes. Então esse dado que o João falou é cerca de 20 a 22% a taxa de abandono do tamoxifeno, e às vezes era só manejar o sintoma que o paciente continuaria tomando medicamento. Nós temos vários pacientes que tomam tamoxifeno e não tem efeito colateral nenhum. Por quê? Porque está tudo alinhado, está tudo... todas as recomendações de qualidade de vida e de saúde estão sendo feitas, mas o paciente às vezes abandona por falta de orientação, por falta de conhecimento, e aí também é importante, os estudos mostram que a taxa de recidiva com tamoxifeno ela é menor. Aí associado à taxa do bloqueador hormonal, adjuvante, né, pós-tratamento, mais a parte nutricional adequada, sem deficiência nutricional, sem consumo de compostos carcinogênicos, o nível de atividade física feito de maneira correta, tudo isso vai somando para esse paciente não ter o câncer novamente. Porque tratar câncer não é uma coisa simples, não é tomar um Neosaldina que acabou. Sim. Então é importante evitar que esse câncer volte. Sim, sim. E também é importante o paciente entender
que, igual a gente está falando aqui, que não vai ser só um profissional que vai conseguir dar esse acolhimento durante o pós-tratamento. É necessário ter uma equipe multiprofissional que vai olhar para você, para suas dificuldades, para o que você realmente precisa e vai conseguir te alinhar. Eu acho até mesmo, Isa, que muitas das vezes os profissionais deixam de tomar certas decisões para o paciente. Eu acho que o paciente tem sim que saber quais são as opções. Possibilidades, Mas eu acho que falta para o profissional falar assim, o Maria, que a gente usou já uma vez a exemplo da Maria. Maria, a gente vai fazer XYZ. A gente vai fazer, você vai ter essa alimentação, nós vamos tentar começar a fazer esse exercício físico e não ficar fugindo, sabe? Sim. Porque muitas das vezes o profissional, eu sei que no SUS é difícil e tudo, mas no particular, eu acho que o profissional ele tem que conduzir o paciente muito mais do que é conduzido. Sim. Muitas das vezes, tipo, deixa muito na mão do paciente, às vezes você não tem essa capacidade de escolha, não tem conhecimento para fazer uma boa escolha e acaba que a paciente perde muita qualidade porque ela deixou de ter alguém específico, alguém especializado para tomar aquela decisão e conseguir acolher esse paciente mostrando todo o processo. Sim, às vezes tem duas possibilidades de coisas a serem feitas. Aí o médico... Dá um exemplo, para ficar mais palpável. Cirurgia de retirada de mama. Unilateral ou bilateral. E aí o médico ele chega e fala, qual você quer? E aí a paciente não sabe. Não sabe. Nem a gente sabe. Uhum. O médico ele precisa falar, ó, tem essa possibilidade e essa possibilidade. São duas. Às vezes tem 3, 4, 5 possibilidades, mas tem que falar, ó, essas são as duas melhores. Tira uma mama, retira as duas. Aí ele tem que mostrar o porquê de tudo isso. Se tirar uma, vai ter isso de consequência, isso. Só que de benefício vai ter esse. Sim. Retirou as duas, vai ter essa dificuldade, recuperação, cirurgia mais ampla, mas vai ter esse benefício, esse. Vamos por número. Nos estudos mostra muito probabilidade. Então tem uma probabilidade de voltar de 5%, a outra tem 10%. Então tem que mensurar. Para paciente, às vezes a estatística, a probabilidade não importa muito, mas precisa conhecer. Por isso que o profissional ele tem que indicar. Então, se a gente conversa com o paciente, sei lá, tem 3 filhos e a recuperação da cirurgia tem que ser rápida. Às vezes, retirar as 2 mamas, naquele momento, o paciente não faz sentido, ele precisa voltar à rotina muito rápido. Então, é mais o profissional entender o cenário e direcionar do que dar na mão do paciente e falar qual que você quer. Qual que você escolhe. Não é um sabor de bolo que fala, ó, você quer de chocolate ou de morango? Mas é isso mesmo, entendeu? Então acaba que, por isso eu recomendo que vocês procurem certos profissionais que vão alinhar isso com vocês e também vão conseguir te direcionar da melhor maneira possível durante todo o seu pós-tratamento. E eles falam muito sobre o survivorship, né, que é o pós-tratamento, mas que esse termo, infelizmente, ele não é tão bem dito, porque o survivorship ele não começa pós-tratamento, ele começa no tratamento, como sendo um acompanhamento, um suporte ao paciente oncológico. Ele começa o tratamento e ele se expande após o tratamento, porque muitas de vocês vão fazer um uso de algum tipo de medicamento por 5 a 10 anos, ou até mesmo quem não faz uso de nenhum tipo de medicamento, precisa ser lidado de uma maneira diferente do que uma pessoa que não teve o diagnóstico, porque é binário. Ou você é paciente oncológico, ou você não é paciente oncológico. E a lida com o paciente oncológico, quando ele tem, mesmo que seja uma gripe, é diferente, entendeu? Então, a gente precisa entender isso. Até mesmo tem aquele dado americano da quantidade de pacientes oncológicos que vão ter daqui a 40, 50 anos, é gritante. Então, a gente vai viver uma era onde nunca se teve tanto paciente oncológico em como é que chama agora? Esqueci a palavra. Esqueci o nome agora. Quando... Sobreviventes? Mas tem um nome específico. A gente vai viver uma era que vai ter um número gigante de pacientes pós-tratamento, entendeu? Onde elas conseguiram passar pelo tratamento, conseguiram se recuperar e estão vivendo a sua vida aí, não desse jeito que eles falam normal, que é péssimo também, porque a vida ela vai tomando certos rumos e você precisa ajustar conforme essa sua capacidade em cada momento. Uma paciente que tem filhos é diferente de uma paciente
que não tem filhos, Sim. entendeu? A gente vai mudando durante a nossa vida. Então, às vezes, o paciente também busca um certo voltar à vida normal, que essa vida normal nem existe, porque a Aham. gente vai conforme, Mudando. porque, entendeu? A Você vida não vai é a mesma acontecendo. Isabela Não. do que a gente se conheceu na pós-graduação. Não. Eu não sou o mesmo João. A gente você vai melhorando ou você vai piorando. Mesma coisa você Sim. não vai ficar, entendeu? Então acaba que tem essa agonia do paciente de querer voltar para essa vida normal, isso acaba atrapalhando ela durante esse processo. Como é que você vê Sim. isso? E esse voltar ao normal, às vezes o paciente, a gente volta. Porque o paciente bebia, fumava ou consumia embutido. Não, acabou, agora Se ele zerou. voltar para aquela vida ruim, A gente gosta de conversar, tem uma médica que a gente acompanha, que tem um cenário, é uma foto, geralmente eu mostro isso em aulas, é um aquário sujo, ou o Rio Tietê, a gente está em São Paulo, vamos pensar. Rio Tietê, um rio sujo aqui e tal, mal cheiroso, e aí tem um peixe ali dentro. Esse peixe, ele vivendo ali nesse ambiente poluído, ele desenvolveu um tumor na barriga, por exemplo. Então, o paciente descobriu o câncer, a gente pega esse peixe, essa pessoa, vai tratar, vai fazer cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Se a gente pegar esse peixe ou esse paciente curado e voltar para o ambiente sujo, poluído, a chance dele ter o câncer novamente é altíssima. Então, o que a gente precisa pensar? Pegar esse paciente no ambiente poluído, tratar, curar, ensinar ele hábitos de vida mais saudáveis, mais equilibrados. E aí, trocar o cenário, mudar. Continuar num cenário limpo, sem toxinas, sem poluentes, senão a chance do tumor de voltar é muito grande. Então, por isso que a gente sempre bate na tecla de constância. Não é mudar a alimentação na quimioterapia e pronto, acabou. A alimentação é importante, às vezes vai ter coisas contraindicadas durante o processo, outras não são tão favoráveis, mas tem que continuar com a alimentação equilibrada. Às vezes o paciente vai precisar de algum suplemento específico porque teve uma deficiência durante esse processo, mas tudo isso precisa ter um acompanhamento para auxiliar e te ajudar. Às vezes tem muita gente que sai dando dica. sim, a torta direita de Aham, qualquer maneira. Mas é diferente. Tipo, eu entendo a pessoa que dá a algumas dica. as dicas, beleza? Mesmo que ela não seja um profissional da oncologia. Mas o paciente que está vendo aquela dica, ele tem que entender que nem tudo ali é para ele. Não. Por isso que ele precisa procurar profissionais que vão direcionar ele conforme for direcionado Naquele quadro específico. naquele quadro específico, entendeu? Igual, no meu perfil lá tem lá um destaque chamado reabilitação. Ali eu dou uma recomendação do que ser feito, geral. Mas mas é diferente quando eu vou pegar um aluno específico. O aluno específico, eu vou saber qual que é a dificuldade dele. Você Qual que é conhece. entendeu? É muito O mais. histórico, se ele já fazia exercício, se ele pode começar mais rápido, Totalmente mais diferente, lento. entendeu? Ela tá pegando uma recomendação, uma dica na internet, é uma coisa. Agora, pegar essa dica e achar que 100% dessa recomendação... Vai ser pra você? Não vai ser, porque ela não foi feita para você. Não, entendeu? é geral. É geral, tem toda essa diferença. É a mesma coisa quando a gente vê cartilha, diretrizes. Tem lá, é lindo. Geral. Maravilhoso. Aí a gente tem que pensar que na diretriz, às vezes, não está escrito. Faça isso com o paciente oncológico, mas não fala se ele tem diabetes, se ele tem hipertensão, ou na parte de exercício, se ele tem uma cirurgia no joelho, ou uma descompensação no quadril. Então, todas essas adaptações, precisa entender o exercício, precisa entender a nutrição e depois adicionar isso no cenário oncológico. Então, não dá para pensar que o cenário oncológico é pegar a cartilha do INCA, da ESMO, da ASCO, que são sociedades bem conceituadas, e dar para o paciente. O profissional ele é feito para isso, para filtrar tudo, entender você e te direcionar. Só faça isso. Tá tudo mastigado, tá tudo pronto. Porque na parte nutricional, às vezes o paciente vai ver, glutamina é bom para imunidade. Beleza. Só que na doença ativa, a glutamina, um suplemento, um aminoácido, ela pode fazer com que o tumor aumente de tamanho e progrida, vai crescendo. Então, a gente tem um cenário que pode ser utilizado como prevenção, mas na doença ativa ela não é recomendada, ela não tem segurança de uso. Então, às vezes o paciente fala, não, precisa da imunidade boa. Concordo, perfeito. Só que a imunidade boa não é de qualquer forma, não é a qualquer custo, porque o custo se usar a glutamina, beleza, vai ajudar a imunidade, só que vai piorar o tumor.
então não é válido. Então são orientações específicas que às vezes o paciente só escutou. Não, é bom para a imunidade, então eu vou tomar qualquer coisa. Às vezes, na maioria das vezes, acaba mais atrapalhando do que ajudando. Sim. Então o profissional, ele está aí para isso. Pergunte para profissionais específicos da área de oncologia. Às vezes nutricionista esportivo, ele não vai ter todas as informações, não vai entender o cenário e aí dificulta para você saber o direcionamento correto. Sim, sim. E voltando àquele assunto da vida normal, muitas das vezes o paciente é sedentário, ele fuma, ele fazia tudo isso antes do tratamento, ele tinha péssimos hábitos. Pense se ele voltar para essa vida normal, que você deu a... Volta pro aquário sujo. Pro aquário sujo. Então, tipo, a gente tem que ter muito cuidado nessa questão de falar que, eu quero a minha vida de volta. Às vezes a sua vida também não estava muito legal. Não. A verdade é Às vezes foi isso que desencadeou. Entendeu? Ou mesmo que não foi só isso, mas isso foi um dos pontos que ajudaram a chegar nessa certa situação. Sim. Aí a pessoa quer voltar para uma vida que na cabeça dela era até Era legal, boa. é legal. Mas não é legal no final do dia, entendeu? Porque no final do dia ela é uma pessoa ansiosa, uma pessoa sedentária, uma pessoa que não dorme bem, uma pessoa que consome só besteira. Nível de estresse elevadíssimo. Cortisol é muito elevado, entendeu? Então a gente não pode ter essa questão de, eu quero voltar à vida real. Outra coisa também que eu vejo até mesmo nas nossas pacientes. O paciente, ele não entende que o tratamento oncológico é uma maratona. Ele pode até tentar entender, mas ele não entende na vida real, porque quem tá ali skin the game... Acha que é uma corrida de 100 metros. Uma corrida de 100 metros. Aí acontece o quê? A pessoa às vezes vai fazer 12 sessões de quimioterapia, beleza? Aí na cabeça, às vezes, da pessoa é o quê? Acabou a quimioterapia, acabou o tratamento. Zero. Não acabou. Acabou aquele processo, entendeu? Até mesmo a gente tem paciente que o quê? Que ela no começo, na primeira consulta com o oncologista, ela talvez nem iria fazer quimioterapia, fazer só cirurgia. Aí depois fez cirurgia. Aí do nada ela criou esperança que já tinha acabado. Que já tinha acabado. Aí ela foi no oncologista de novo, retorno com os exames tudo. Quimioterapia. Mais uma vez. E aí gera frustração. Gerou a frustração. Porque ela achou que já tinha acabado. Vai piorar. Aí depois aconteceu a mesma coisa. Talvez você não vai precisar fazer radioterapia. Eu já avisei ela, assim, fulana, não entra nessa não, que se precisar de fazer radioterapia, você vai ficar muito chateado. Aconteceu o quê? Criou de novo a esperança. Ficaram falando ladainha pra ela, criou a esperança. Teve que fazer o quê? Radioterapia. Aí agora, por último, mais ou menos uns 15 dias atrás, foi o medicamento de suporte pós-tratamento. Mais uma vez. Achou que já tinha acabado. Não vai utilizar nada. Aí agora vai ter que utilizar 2, 3 medicamentos lá, eu não vou falar nome aqui, entendeu? Então ela teve várias pequenas frustrações durante o tratamento que não fazia sentido ela ter. Era só o profissional não ter falado nada. Tipo assim, fulana, a gente vai fazer cirurgia, vamos focar só na cirurgia. Terminou a cirurgia, eu vou avaliar para depois eu te indicar o próximo passo. E na hora que o paciente perguntar, e aí, doutor, vai ter o seu fulano? Eu não sei ainda. Vamos passo de cada vez? Esperar. Vamos step by step, porque a gente não tem todos os exames. Sim. Não tem como a gente traçar uma linha de tratamento de uma vez só. Então entendeu? Então divida o seu tratamento em etapas. Sim. A etapa da quimioterapia, foca só em quimioterapia, principalmente não foca só na quimioterapia, naquele ciclo. O seu ciclo é o quê? É de uma semana? Beleza. É de 15 dias? Beleza. É de 21 passo dias? Cada vez. E você vai dividindo o seu tratamento em vários pequenos blocos para você sentir a sua evolução, porque às vezes quando o paciente está ali no dia a dia, ele não vê a evolução dele. Mas quando ele dá aquele zoom out... O antes e o... tipo assim, é o gráfico, sabe? O gráfico tá assim, ela chegou aqui, não conseguiu fazer nada, agora ela tá fazendo um monte de coisa com a capacidade muito maior, comendo bem melhor, tá dormindo bem melhor, entendeu? Tá muito menos estressada, mas ela não consegue, porque ela tá tão na loucura do dia a dia, dos efeitos colaterais às vezes, que ela não consegue olhar por fora, assim. Eu falo muito isso no consultório. O paciente, ele se vê todos os dias no espelho. E às vezes ele não vê diferença física da parte muscular ou circunferências, mas às vezes a gente até conversou ontem, o encontro com o paciente a cada 15 dias, a cada 30 dias, a cada 45 dias, e aí quem está de fora consegue visualizar isso. E aí a avaliação também não dá para ser feita diariamente, avaliação física, antropométrica. Não faz sentido. Precisa ser feita a cada 30 dias, 40 dias. Então, nessa diferença de tempo, a gente consegue visualizar. Isso ajuda muito o paciente. Mesmo na consultoria online, eu tenho uma plataforma de avaliação e o paciente consegue ver o antes, o durante, o depois, vai ver nesse segmento e aí sim, é isso, é a parte prática. Ele dá essa parte visual do que está acontecendo durante o processo. Senão ele se vê todos os dias, ele não vê o pequeno
os pequenos progressos. Ele só vê, tá tudo igual. Mas Sim. igual o João falou, antes não estava conseguindo levar o braço, já está fazendo todos os movimentos. E junto a esse tema, teve um palestrante ontem, não sei se você lembra, ele falou muito disso, que o paciente do paciente com câncer, ele acha que é só uma coisa e acabou. E isso acaba gerando frustração, o paciente não tem o direcionamento correto, sei lá, às vezes se programa para uma viagem, mas tem a radioterapia depois. Sim. Não foi informado. Mas aí também eu acho também que é um erro dos profissionais que estão atendendo esse paciente. Independente se é SUS ou não é. Sim. Porque as pessoas adoram falar assim, mas é no SUS. Não, é no SUS, mas você sabe como é que vai traçar a linha. Você tem que conversar com o paciente, porque você que está atendendo ele. E pensa também, se esse cara está atendendo mal no SUS, como é que ele vai atender bem no particular? Não vai atender bem no particular É o mesmo nunca. padrão. Entendeu? Porque você tem que ter um padrão de atender as pessoas bem, independente de onde você está atendendo. Sim. Você está ali porque você quer. Sim. Entendeu? Então, acaba que acontece muito isso. E o paciente tem que entender que existem essas etapas. Se o paciente dividir o tratamento só nessas etapas, e às vezes até mesmo granular ainda mais, e tipo, tá fazendo quimioterapia? Vamos pensar no ciclo da quimioterapia. Você está fazendo radioterapia? Vamos pensar naquela semana, porque são 15 ou 21 sessões, então dá pra gente pensar naquela semana. Se você vai fazer um pós-operatório de cirurgia, vamos pensar o quê? Nas etapas. Vou colocar um exemplo aqui de câncer de mama. Enquanto você tiver o dreno, o que nós vamos fazer? Só isso. Retirou o dreno, o que dá para fazer? Quais são as opções? E aí você vai sentindo o processo de evolução muito maior do que você achar que, tipo, você vai fazer a quimioterapia aqui e acabou, entendeu? Você consegue fracionar melhor e você consegue controlar até mesmo a sua ansiedade por acabar o tratamento. Porque existe essa ansiedade pelo término do tratamento. Mas ela também ela não pode tomar conta. Mas até chegar ao final, tem todo um processo. É um ano e meio. E nessa palestra desse médico, ele falou, às vezes na primeira consulta, a gente não consegue entregar quase nada para o paciente. A gente não tem todos os exames, não sai o imunistoquímico, não sai o exame genético. O paciente sai com muitas perguntas e tá tudo bem, só que precisa dessa atenção do médico, de ter um retorno, de ter uma outra consulta para falar, agora eu tenho todos os exames, eu tenho todos os parâmetros, nós vamos fazer isso, depois disso vamos fazer isso e depois eu não sei, porque existem outras possibilidades, a gente vai precisar acompanhar, como a gente falou, primeiro a cirurgia, depois a químio. Isso é certeza, é garantido. Então explica para o paciente, mostra o que tem, o que vai acontecer, as possibilidades. Só que deixar na mão do paciente, você quer fazer químio ou quer fazer rádio? O paciente não sabe, não faz sentido. Não pode ser assim. Ele é importante sim ser avisado de tudo que vai acontecer. O médico, se não conseguir ensinar e avisar e mostrar para ele todo o tratamento na primeira consulta, divide. Faz 2 consultas. A primeira para dar o diagnóstico e depois a segunda consulta é para mostrar o acompanhamento ou o tratamento que esse paciente vai fazer. Então acho que falta muito isso. Informação tem, mas são informações incoerentes e às vezes não é ensinado. Te dá 5 cartilhas. Se você tiver diarreia, você faz isso. Se você tiver náusea, você faz isso. Se você tiver, sei lá, fadiga, você faz isso. Dito isso, procure uma equipe multiprofissional para te acompanhar. A gente tem aqui a Neomove, que é o nosso suporte oncológico, onde a gente atende vocês de forma online. Eu vou te atender, a Isabela vai te atender, vai ter uma equipe te dando suporte durante o seu tratamento ou pós o seu tratamento. Aqui na descrição vai ter o link da nossa empresa, da Neomove, onde você pode acessar lá, vai ter uma página falando tudo sobre como que a gente trabalha e também você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, que vai ser um prazer ajudar vocês. Porque você precisa ter uma equipe de suporte para tomar certas decisões com você, junto com você, não para você, junto com você, para te dar todo esse suporte durante esse processo e pós o seu tratamento. Beleza? Porque isso vai fazer total diferença durante esse período do seu tratamento oncológico, porque ter essa equipe multiprofissional olhando, até no nosso caso é interdisciplinar, porque a gente se conversa, entendeu? A gente troca muito. Faz toda a diferença, você vai sentir menos efeitos colaterais, você vai ter maior aderência ao seu tratamento oncológico durante todo esse processo. Lá na página tem vários depoimentos das nossas alunas, vocês vão ver. A gente consegue sim controlar bastante os efeitos colaterais durante todo esse processo. Perfeito. Tem alguma coisa a mais? É isso. Muito bom. Tenha
uma equipe para te ajudar, para te dar suporte durante o seu tratamento oncológico. E a gente se vê no próximo episódio.